Cartago delenga este. Urbe latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vili, vec. Esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centeu, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 113º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados. Roma nua e crua. Muito bem, pessoal, quero aqui pedir desculpa que o último episódio demorou um pouquinho a mais para sair. É que o meu laptop quebrou e eu tive aí dificuldades para preparar o episódio. Mas um novo já está em casa, então espero não haver mais imprevistos. Aqui só pra gente aproveitar esse espaço, aquela mendigagem básica, dá 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, no Apple Podcast, comenta onde puder e assim nos ajude a alcançar um público cada vez maior. Quero aproveitar também para mandar aquele salve pra nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Bom, pessoal, no último episódio a gente viu a segunda batalha de Filipos, onde as forças cesarianas de Marco Antônio e Otávio Otaviano se encontram para uma batalha decisiva contra as forças dos libertadores comandadas por Marcus Bruto. O embate não foi nenhum estratagema maluco, foi uma guerra brutal ali entre duas forças quase iguais, mas quem se deu melhor foram os cesarianos e Brutus, derrotado, acaba com a esperança dos libertadores. O mundo romano agora pertence aos cesarianos e a gente vai ver como fica essa divisão de poder. Bora pro episódio de hoje. Roma nua e crua. Muito bem, pessoal, a gente está aqui agora no pós-Batalha de Filipos, a maior batalha campal já lutada por exércitos romanos até então. Aí foram cerca de 100 mil para cada lado, quase 200 mil soldados guerreando e uma vitória total dos nossos cesarianos. You win! Mais ou menos dos nossos cesarianos, né? Porque assim, após as batalhas, as vitórias, as tropas saúdam o Marco Antônio como imperator, né? Como imperador, e Otávio Otaviano, que na primeira batalha passou mal, se escondeu no pântano, teve seu acampamento tomado, e na segunda, apesar de ser o flanco dele, né, que ele comandava, que pôs as tropas libertadoras para correr, é o Marco Antônio que leva a fama, e sejamos justos, não era o Otávio Otaviano liderando ali, e sim Marcos Agripa. Então, assim, para os soldados, o Marco Antônio aqui tá tendo o ponto mais alto aí da sua carreira, tá com a bola toda, e o Otávio Otaviano ficou com uma fama de mijão, de cagão, de fujão. Cagalhão! Mas
independente do que os soldados pensam, os dois ali, Otávio Otaviano e Marco Antônio, se sentam para discutir como será essa República Romana daqui para frente, onde os cesarianos estão completamente no poder. Lembrando ali que eles já tinham um acordo ali, o segundo triunvirato, entre Marco Antônio, Otávio Otaviano e Lépido, mas agora com as batalhas contra os libertadores vencidos, o Marco Antônio e o Otávio Otaviano já começam a escantear um pouco o Lépido. Eles decidem ali primeiramente, né, que Península Itálica será, entre aspas, ali um território livre, onde nenhum do triunvirato terá controle absoluto, e as províncias do leste ali, da Grécia até as províncias da Ásia, ficariam ali sob a tutela do Marco Antônio. O nosso Otávio Otaviano ficaria ali com as províncias da Hispânia e também ficaria ali em Roma, tocando as coisas, mas não oficialmente como líder de lá, mas assim, o Otávio Otaviano, como veremos, já vai se estabelecer como líder ali da Península Itálica. A província ali da Gália vai também para o Marco Antônio e o Lépido vai ficar com a província da África. E também com as províncias ali com que seriam as ilhas da Sardenha, da Córcega e da Sicília, mas essas estão sob domínio de Sexto Pompeu, então só no papel estão ali para o Lépido. Mas o Lépido, além dessas províncias, tinha também as províncias da Espanha, que já passaram agora nesse acordão para o Otávio Otaviano, e também ele que estava em Roma enquanto estava rolando a treta, né? Também já vai ser escanteado de lá para dar espaço pro Otávio Otaviano. Então assim, resumir, o Marco Antônio fica com o filé mignon, porque ali são as províncias mais ricas. Ele vai passar um tempo ali agora reorganizando essas províncias, tá em guerra civil aí sem parar faz muito tempo, a lealdade dos líderes locais é duvidosa, então o Marco Antônio vai passar um tempo ali para reorganizar essas províncias, suas lideranças, estabelecer acordos e contatos e patronagem, clientelagem, todo aquele esquema político que a gente conhece. E além do mais, o Marco Antônio também tem seus planos ali para frente de invadir o Império Parta. O Crasso já tentou, o Júlio César estava planejando fazer isso antes de ser assassinado e Marco Antônio então acha que esse é o destino dele. Mas eu não vou falar muito do Marco Antônio aqui, a gente vai focar nesses próximos episódios no Otávio Otaviano e depois a gente vai focar outros episódios no Marco Antônio. A gente vai dividir porque, como eu disse, cada um vai ficar num espaço geográfico diferente, vão ter desafios diferentes, vira e mexe ali o caminho deles vai se cruzar, mas eu vou focar em episódios diferentes para cada um. Então, para vocês ficarem sabendo, Marco Antônio está ali no leste, ele está reorganizando ali, fazendo banquetes intermináveis, festas intermináveis, cerimônias religiosas intermináveis, vivendo do bom e do melhor, comendo e bebendo do bom e do melhor. E pode parecer, né, enquanto está acontecendo isso, o nosso Otávio Otaviano volta para Roma e parece que pode dar a impressão que o Otávio Otaviano está por cima, uma vez que ele está indo para Roma, o Marco Antônio está ali nas províncias do leste. Mas vamos lembrar, primeiro que, né, essas províncias do leste já eram mais povoosas, já eram mais desenvolvidas e mais ricas, e Roma, apesar de ser o centro político ali do mundo, não era exatamente a melhor hora para ir para lá. E por quê? Não sei. Bom, como já viu aí, a gente estava falando aí de uma guerra civil que foi muito custosa. Geralmente os generais romanos, depois de uma vitória, voltavam lá cheio de espólios de guerra, cheio de tesouros, escravos, um monte de riqueza capturada. E agora na guerra civil não aconteceu nada disso. Não tem riqueza para trazer, pelo contrário, muitas cidades foram destruídas, plantações destruídas, né? Os impostos altíssimos para pagar por essa guerra aí, empobrecendo todo mundo. O Sexto Pompeu, que está lá controlando a ilha da Sicília, que era um grande provedor de grãos ali para a Península Itálica, esse envio de grãos está bem comprometido por causa do Sexto Pompeu. Então Otávio Otaviano está voltando ali para uma cidade ali que está empobrecida, onde rolou as proscrições ali que os cesarianos fizeram para levantar dinheiro, expulsando um monte de gente, matando um monte de gente, o que, claro, não é bom para carreira ali, como posso dizer ali, pro carisma do nosso Otávio Otaviano. O preço dos alimentos já está difícil e o nosso Otávio Otaviano ali volta para
para Roma aí com cerca de 50 mil soldados que lutaram com ele na Guerra Civil, e ele vai ter que aposentar essa galera, lembrando que eles fizeram, né, ele como Marco Antônio fizeram promessas atrás de promessas para esses soldados. Eles têm que pagar algo em torno de 20 anos aí, seria equivalente a 20 anos de salário para cada soldado. Então assim, é uma grana preta, e como eu falei, tá voltando com os cofres vazios. Além de grana, esses soldados também receberiam terras, teriam que ser desbandados, né, ganhar sua aposentadoria aí, seu lote de terra. E não temos terras, não temos tesouro, e como o Otávio Otaviano vai se virar com isso? Bom, então Otaviano chega em Roma com essa situação, a população já em semi-revolta, os cofres de Roma mais vazios que conta bancária de podcaster, e ele então tem que começar a alocar esses soldados que foram desbandados em terras. E como, né, isso era até normal acontecer em Roma, de soldados quando estão se aposentando ganharem terra do Estado romano, mas geralmente se o Estado não estava usando terras novas que vieram de conquistas militares, se eles estivessem pegando terra de alguém, eu digo o Estado romano, pagaria por essa terra, indenizaria ao dono da. Mas como o cofre romano está vazio, e eu disse, não tinha como pagar por essas terras, e o nosso Otávio Otaviano vai assentar esses mais de 50 mil soldados e suas famílias, simplesmente olhando os mapas ali, apontando o dedo, esse aqui vai para esse grupo de soldados, esse aqui vai para aquele, e pouco se importava com quem cuidava da terra, com quem estava lá cultivando, às vezes famílias que estavam ali gerações na terra, completamente de forma arbitrária. Do nada chegam os soldados lá, expulsam o pessoal da terra, o pessoal sai com uma mão na frente, outra atrás, não ganha uma indenização, não ganha nada. E vocês imaginam então como vai ficando o capital político do nosso Otávio Otaviano nessa situação. Bom, e esse pessoal que foi expulso de suas terras aí, né, com muito amor no coração também frente ao Otávio Otaviano, eles têm que migrar para cidades em busca de empregos, em busca do que fazer. Muitos não arrumam, muitos viram mendigos ali, viram sem teto, outros se juntam em gangues ali, começam a atacar as estradas romanas ou vilas menores, saquear as próprias cidades, porque eles estão em uma situação de desespero. Outro ponto aí que ainda piora ainda mais a situação é o seguinte: o Otávio Otaviano tirou um monte de fazendeiro ali das suas terras, gente que estava acostumada a plantar, a cultivar, deu essas terras pros soldados, e nem sempre os soldados vão ser tão bons fazendeiros quanto os próprios agricultores, né? Então o que acontece é que as colheitas ali desse ano e do ano seguinte vão ser uma das piores da história de Roma, o que aumenta mais ali a inflação dos alimentos, a fome, que realmente começa o pessoal a passar fome, morrer de fome, e a situação política do Otaviano vai ficando cada vez pior. Lembrando ele que chegou em Roma ali como superstar, né, como filho do Júlio César, que estava ali no auge da sua carreira. Ele brigou para conseguir a sua posição ali, pagou a parte que Júlio César deixou da herança para o povão, estava lá com o cacife político dele lá em cima, e aí depois, né, ele luta contra o Marco Antônio, depois se junta contra o Marco Antônio, começam as proscrições. Nessa guerra civil aí, soldados capturados, famílias importantes, muitos deles foram torturados e maltratados. Ele chega de volta em Roma também, expulsa o pessoal das terras, põe soldados lá, as plantações que já estavam não indo tão bem vão de mal a pior, então explode fome, explode inflação de alimentos, explode de cidadãos revoltados, e lógico que do outro lado vai ter gente tentando tirar proveito político disso. E quem tá lá para tirar proveito? Lúcio Antônio, irmão de Marco Antônio. Bom, o Lúcio Antônio, ele vai ser eleito cônsul em 41 a.C. e ele vai usar essa plataforma aí dos cidadãos que estão descontentes, principalmente aí os fazendeiros, os agricultores que foram expulsos de suas terras para darem lugar a os soldados se aposentando aí da Guerra Civil. O Lúcio Antônio então começa a se promover como o campeão dessas pessoas, o político que se importa com eles, e pior que isso, ele começa ativamente a conspirar. Conspiração! Conspiração! Juntar soldados. Ele e a Fúvia, que era a esposa de Marco Antônio, conseguem reunir aí cerca de 8 legiões e chegam a marchar e tomar a cidade de Roma.
aqui a gente tem muitas poucas fontes que falam sobre isso, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas essa tomada aí de Roma com 8 legiões por Lúcio Antônio, o que a gente sabe é que durou pouquíssimo, porque logo Otávio Otaviano vai reagir, Marcos Agripa vai juntar ali um grande exército do sul também, reunir várias legiões, e antes de se enfrentarem ali em Roma, quando o Lúcio percebe que tá vindo uma força maior ali e que ele não tá com aquele apoio todo que ele imaginou da população, ele deixa a cidade de Roma ali, mas continua na conspiração. Lembrando ali que as províncias da Gália, ali no norte, da Península Itálica, ali depois dos Alpes, eram todas controladas por Marco Antônio, tinham cerca de 11 legiões ali, então o Lúcio vai para lá se reunir com esses generais, tentar convencê-los a participar aí dessa conspiração, mas os generais exigem saber. Chega aí, Lucião, diz aí qual é a boa. É o Marco Antônio que tá nessa conspiração aí por trás, é ele que tá dando essas ordens aí, recomeçou a guerra civil, agora tá uma guerra civil entre os cesarianos, ou é você que tirou essa ideia da cachola aí sozinho e tá tentando se promover? Diz aí pra gente, isso é uma ordem do Marco Antônio que, se for, a gente vai se juntar, mas a gente quer uma ordem expressa assinada por ele. Se não for, sinto muito, posso até desgostar do menino ali, Otávio Otaviano / Júlio César, mas eu não vou enfrentar o filho do JC pra te defender por uma causa aí que eu não sei. Traz a ordem do Marco Antônio aí que a gente se junta. Bom, o Lúcio Antônio tenta ali desconversar, finge que não é, ele fica meio evasivo, não diz a real e acaba que não consegue ali angariar esses generais pra sua causa. Bom, sem conseguir angariar as forças ali que estavam na Gália, Marcos Agripa continua a sua perseguição contra Lúcio Antônio e ele então se refugia ali na cidade de Perúzia, Ele é uma cidade fortificada, porém logo o exército ali do Otávio Otaviano, comandado pelo Agripa, chega, põe a cidade em cerco e essa cidade aí vai ficar alguns meses em cerco até se entregar. Como eu disse, a Fúvia, que estava participando da conspiração, também tenta levantar mais soldados aí para conseguir furar o bloqueio, mas não junto o suficiente. Os soldados que ela juntou são interceptados e tem que fugir. Então assim, não dá certo. O Lúcio Antônio fica ali meses, como eu disse, trancafiado na cidade de Perúzia, até fazer um acordo para se entregar. Ele se entrega, ele e a Fúvia vão conseguir sair com vida ainda, mas que não vai durar muito, mas vão sair com vida ali de Perúzia, e a cidade de Perúzia, por ter se rebelado, sido invadida e obrigada a se rebelar contra o Otávio Otaviano, vai ser completamente saqueada e destruída, Todas as cidades tinham como se fosse ali o seu próprio Senado, apesar de comporem também o Senado romano, mas como se fosse, chamar assim, como se fosse uma Câmara de Vereadores, teria ali a galera local que decidiria as tretas, algo ligado ali ao Império Romano, e essa liderança toda, que muitas vezes era chamado também o Senado ali da própria cidade. O Otávio Otaviano vai pegar 300 desses líderes aí de Perúzia e levar e matá-los ali onde estava sendo construído o templo para Júlio César. Ele faz como se fosse um sacrifício humano ali de 300 pessoas no templo de Júlio César. Esse Otávio Otaviano está saindo um tirano de mão cheia. Bom, e nessa conspiração aí, que foi o irmão do Marco Antônio, a esposa do Marco Antônio, que tocaram essa rebelião, lógico que as suspeitas que o Marco Antônio estava por trás disso, ou no mínimo ativamente participando, logo entra no radar de todo mundo. Mas ele, Marco Antônio, nega veementemente qualquer conspiração. E após o fim da revolta, como eu disse, a Fúvia, ela é permitida, ela ganha ali liberdade, ela vai se encontrar com o Marco Antônio ali na Grécia, mas vai morrer misteriosamente pouco tempo depois ali de se encontrar, e parece que o Marco Antônio que deu um fim nela. Primeiro por essa questão da conspiração, e segundo que ele já estava ali todo se engraçando com a Cleópatra, já estava naquele maior romance, mas eu não vou falar disso por enquanto. Quando a gente for falar do Marco Antônio, eu vou tocando nessas tretas aí. Então isso tudo foi no ano de 41 a.C. Em 40 a.C., o general principal ali, o principal lugar-tenente do Marco Antônio, que comandava ali, como se fosse toda a Gália, que estava em controle ali das
11 legiões que estavam espalhadas pela Gália, esse cara bate as botas e morre. E Otávio Otaviano então se apressa para ir lá na Gália e assumir o controle dessas 11 legiões. Ele basicamente absorve essa região que era então, até então controlada por Marco Antônio, estava na divisão ali que eles tinham feito após a Batalha de Filipos, era um território que pertenceria ao Marco Antônio, mas o Otaviano vai lá, domina as tropas e também se coloca ali como o soberano da região, o bom da boca ali. Ele falou com a boca tua, rapaz. Isso basicamente é quase que um ato de guerra, ou podemos dizer que é um ato de guerra, E o Marco Antônio, então, ele meio que tem que largar tudo o que ele está fazendo lá nas províncias do leste, que basicamente estava reorganizando politicamente ali a região, juntando dinheiro e tropas para invadir a Parta. Ele tem que abandonar tudo isso e junta uma armada ali e vai em direção a Roma. Porque o Otávio Otaviano também foi dominar essa região, além de pegar mais riquezas e poder político, ele fica muito cabreiro, porque assim, se o Lúcio Antônio tivesse conseguido convencer os generais ali da Gália a se juntarem a ele, provavelmente teria sido o fim de Otávio Otaviano, porque o Lúcio Antônio conseguiu juntar 8 legiões, teriam mais 11 ali na Gália, dificilmente, ele não estava em alta lá com a população, com ninguém, o Otávio Otaviano dificilmente iria conseguir juntar uma força parecida ou igual a essa para se defender. Então assim, foi por um triz. Hoje não, hoje sim. E ele não quer mais correr este risco de ter uma força, não é bem uma força inimiga, mas uma força duvidosa ali ao norte e que poderia trazer muitos problemas para ele. Bom, mas como eu disse, Marco Antônio alega que não tem nada a ver com essa rebelião aí, com essa conspiração do irmão dele e da esposa dele, e ele sabe ali, diz que não tem nada a ver, e tu que tá mexendo nas minhas gavetas aí, que mandou tu assumir o controle das tropas da Gália. Então ele vai com uma frota ali com vários soldados e tenta atracar no porto de Brundísio. Porém, o pessoal ali de Brundísio, vendo uma frota chegar cheia de soldados, uma armada de guerra praticamente, eles fecham o porto e não deixem que Marco Antônio atraque. Isso deixa Marco Antônio furioso e ele meio que coloca também o porto ali de Brundísio, faz um bloqueio do porto de Brundísio e a situação vai escalonando. O Otávio Otaviano então vai correndo lá em direção a Brundísio, tentar negociar alguma coisa, tentar ver o que está acontecendo, se inteirar melhor da situação, mas tudo indica que a guerra civil vai recomeçar agora dentro do campo ali dos cesarianos. Bom, será o fim do triunvirato? Será que vai começar mais uma guerra? Bom, pessoal, isso a gente vai descobrir no episódio que vem. Por quê? Por hoje é só. Fique com a gente e até!